Boa noite novamente. Hoje nós vamos entrar em relações e funções. Então, vamos começar pelos conceitos iniciais, né, que eu trouxe. Tá? Vai ser uma aula bem rápida, porque eu só trouxe conceitos iniciais para depois entrar nos tipos. Aí tipos é muito, aí eu trouxe só esses. Tá? Aí primeiro, relações binárias. O que é relações binárias? É um produto cartesiano, que eu já dei, né, para vocês. Vocês lembram que é um produto cartesiano, né? Que possui uma propriedade. Exemplo. Exemplo. Conjunto A igual a 1, 3 e 4 e B, 3, 6 e 8. Aí o produto cartesiano de A com B é igual a aí, 1, 3, 1, 6, 1, 8, 3, 3, 3, 6, assim por diante. Aí, com a propriedade, o que é relação binária, né? É representado pelo R primeiro, né? E basicamente é só uma regra dada a esse produto. Por exemplo, a regra aqui é XY pertence ao produto cartesiano de A com B, sendo que Y é igual o dobro do X, né? Ou seja, o Y tem que ser, dentre esses pares ordenados, o Y tem que ser o dobro do X. Aí qual desses o Y é o dobro do X? Aí tá aqui. 6, né? Ó, y6, que é o dobro de 3, e 8, que é o dobro de 4. Aí não tem outro que siga essa regra. Ou seja, esse aqui é a relação binária do produto cartesiano, desse produto cartesiano aqui. Tá? Basicamente é isso. Relação binária. Aí tem a representação gráfica, que é aqui, ó, 3 e 6, 4 e 8. E representação no diagrama de flecha. 3 e 6 e 4 e 8. Aí domínio e imagem de uma relação binária. Aí domínio é o conjunto de abscissas, os primeiros elementos, dos pares ordenados. E imagem é o conjunto de ordenadas, segundo os elementos dos pares ordenados. Por exemplo, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Aí, domínio de R é igual a 1 e 2, né? Que são o domínio é o quê? É o conjunto de abscissas, ou seja, os primeiros números. 1 e 2. E a imagem é 3 e 4, né? Que é o segundo elemento, tá? O conjunto das ordenadas, que é Y. Aí, propriedades de uma relação binária. A primeira propriedade é reflexiva. O que é uma relação binária reflexiva? É todo elemento do domínio se relaciona consigo mesmo na mesma imagem. Para todo A pertence a A, o conjunto A, sendo que A e A pertence a R, a relação binária. Né? Exemplo, relação binária XY pertence a R, sendo que X é divisor de Y. A reflexiva por quê? Porque X é divisor de Y, né? Então, X é dividido por ele mesmo, né? Pode ser dividido por ele mesmo. Independente de 1. Por exemplo, fosse 1, não for 2 os divisores de 2. 2 vai ser divisor de 2. Então, em certo momento vai ser o A vai ser igual o eixo das abscissas vai ser igual ao eixo das ordenadas. Entendeu? Então, se a regra chegar ao primeiro elemento e os elementos serem iguais, os elementos, então é uma probabilidade reflexiva. Tá? Aqui, ó, isso aqui, ó, x menor que y. Não é reflexiva. Por quê? Porque x é menor que y, não vai existir uma possibilidade de x ser dois elementos iguais, né? No mesmo no par ordenado. Aí, simétrica. É simétrica se A e B, né,
pertence à relação binária e pode ser implicado D e A na regra. A relação R é igual a XY pertence aos números reais, sendo que X mais Y é igual a 7. É simétrico. Por quê? Porque X mais Y é igual a Y mais X. Vai dar a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado, né? Então, logo, X e Y pertencem aos números reais. E mesmo que seja ao contrário, vai dar o mesmo resultado, vai ser 7, né? Então, também vão estar pertencendo à relação dada, né? Aí, já aqui, ó, a relação R, sendo que Y é maior que X. Não é simétrica, né? Pois é parecido com a outra, né? Se o Y for maior que o X, não vai ter a possibilidade de trocar ele, né? Então, tipo, se o X, impossível que pertença à relação, tá? Já que ele é maior. É antissimétrica. Antissimétrica é o contrário da simetria, é quando não tem simetria, tá? Quando A e B pertencem a R, mas o contrário não pertence à relação. Que é o exemplo anterior. Essa daqui, ó, que não é simétrica, é uma antissimétrica, tá? Quando não há possibilidade do Y ser invertido pelo X, né? Dos elementos. Aí, transitiva. Se A, B, B, C pertencem à relação, sendo que A e C pertencem também. Dizemos ser transitiva. Exemplo. A relação R igual a X e Y pertence aos números reais, X igual a Y. É transitiva, pois se X for igual a Y, né? X, né? X é igual a Y. Se X é igual a Y, B, tanto nesse caso aqui, ó, A é igual a B e B é igual a C, então A vai ser igual a C, né? Porque esse número vai ser igual a esse, que vai ser também igual a esse. Ou seja, fosse 1 igual a 1, aí 1 igual a 1, então esse 1 aqui vai ser igual a esse aqui, né? Essas são as propriedades de uma relação binária. Aí, função. Conhecemos como função uma relação entre dois conjuntos, A e B, em que, para todo elemento do conjunto A, existe um único correspondente no conjunto B. Perceba que na função dos valores do conjunto A, conhecido como domínio, são relacionados aos seus correspondentes no conjunto B, conhecido como contradomínio, dependendo do comportamento dessa função, o que conhecemos como lei de formação. Como, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses daqui, todos esses, têm um domínio com a segunda função, com o segundo conjunto, ó. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, e é só em um, tá? O do A é só ligado a um. O B pode ser ligado a vários A, porém o A só pode ser ligado a um desses, tá? Trata-se de uma função, pois satisfaz a definição. Todo elemento de A possui um único correspondente em B. Todo A corresponde a um elemento B. Aí, o que é domínio de uma função? É parecido com o domínio de relação binária, mas é dado uma função qualquer, o domínio é formado pelos valores que o x pode assumir, ou seja, o primeiro conjunto. Né? A maioria das vezes trabalhamos a função que vai de R em R, ou seja, o domínio é o conjunto dos números reais. Né? E o contradomínio também. Entretanto, pode ser que haja algumas restrições para o domínio. Tá? Exemplo. A função f de x é igual a 2x, né? O dobro de x. Aí f, que é A com B, aí dada os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5 e B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse caso, o domínio é o conjunto A, né? Ó, que são o primeiro conjunto, que vai ser, no par ordenado, o eixo das abscissas, né? O x. Aí, contradomínio de uma função.
Como vimos, o contradomínio de uma função f de x é o conjunto B. Tá? O contradomínio que mais trabalhamos é o conjunto dos números reais. É importante lembrarmos que no domínio todo elemento tem que ter necessariamente o correspondente no contradomínio. Não há uma restrição para o contradomínio. Ou seja, todo domínio tem que ter necessariamente o correspondente no contradomínio. Ou seja, todo domínio tem que ter algum contradomínio. Ou seja, todo aqui, por exemplo, todos esses daqui tem que ter alguma ligação com esses daqui. Porém, não tem nenhuma restrição dos contradomínios. Ou seja, os contradomínios podem ter ligado a quantos domínios tiver. Esse pode ser ligado a 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? A imagem de uma função. O conjunto de imagem da função é um subconjunto do contradomínio formado por todos os elementos correspondentes de algum elemento do domínio. Ou seja, por exemplo aqui, ó, f de x é igual a 2x menos 1. Eu vou colocar f de x, né? Aí f de x é f, a função a b, em que a, aí dá os conjuntos aqui, né? 0, 1, 2, 3, e b menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qual será o conjunto imagem? Aí, nesse caso, é só você colocar na regrinha. Tá vendo aqui, ó, a regra da função é 2x menos 1. Aí é só você botar o x aqui. Aí todos os resultados, contanto que esteja no contradomínio, é a imagem. Por exemplo, aqui, ó. Fez com 0, né? Que é a primeira aqui, ó. 0. Aí botou o 0 no lugar do x e fez, o resultado deu menos 1. Menos 1 tá no contradomínio? Tá. Então é uma imagem. Entendeu? Já com 1, deu o resultado 1. 1 tá no contradomínio? Tá. Então 1 é uma imagem. Aí com 2, deu 3, 5. Então a imagem da função é igual a menos 1, 1, 3 e 5. Basicamente é o resultado dado na regra, colocado o x na regra. Tá? Aí representação gráfica. A maneira como o elemento y se relaciona com o elemento x é expressa por meio de um gráfico, que nos dá a ideia do comportamento da função. Cada ponto no gráfico é dado por um par ordenado de x e y, onde x é o valor da entrada, tá? Y é o resultado da relação definida pela função. Ou seja, x vai ser esse valor que é dado à primeira, né? Por exemplo, aqui nesse conjunto, 0, 1, 2 e 3. E y vai ser o resultado, ou seja, a imagem, ó, tá vendo? Esse aqui vai ser o y no gráfico, para representar no gráfico. Tá? Para construir um gráfico, cada elemento x da função deve ser inserido no eixo horizontal das abscissas, e os elementos y se posicionam no eixo vertical. Então, x, o x, né, que é do conjunto primeiro, vai ser o resultado. Você vai procurar o resultado, vai ser embaixo, tá? A horizontal. Na vertical, você bota o resultado da função. Que no caso aqui seria, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Mas basicamente seria, por exemplo, esse zero aqui e 1. Ou seja, os zero ficarem na horizontal, né? E o 1 e o menos 1 aqui, né? Então seria aqui, ó. 0, né? Que seria 0 aqui, e o menos 1 onde tivesse, né? Menos 1. Aí esse seria o primeiro ponto. Aí sucessivamente, aí seria 1, 2 foi? 1. Aí seria 1 resultado e deu 1, né? Então seria 1. Aí só você colocando no gráfico. Aí exemplos. Seja f e gx funções cujas leis de formação são, respectivamente, f de x, né, igual a 2x menos 5 e gx igual a menos 2 mais 2. Podemos afirmar que o valor de f gx de 2
fecha parênteses, menos g menos 3 é igual a. Aí só qual a primeira coisa que vocês têm que fazer? Né? Procurar o que é, qual é a função, né? O resultado da função de 2 sendo mudando por 2 sendo que x é 2 né? Aqui, ó, tá bom. Né? Então você coloca em vez do x, né? Coloca o 2 aqui, ó. Em vez do x, coloca o 2. É menos 2 mais 2 vai dar 0. Né? Ou seja, já que aqui está entre parênteses, quer dizer que o resultado desse vai ser f, né? A função. Então vai ser o zero aqui. Então você bota o zero, é igual, aí 2, aí mudou o x pelo zero, né? Aí 2 vezes zero, 2 vezes zero, como a multiplicação vezes zero vai dar zero, né? É só cortar. E resulta no menos 5, né? Só sobrou menos 5. É igual a menos 5. Aí depois disso, você já resolveu isso aqui, né? O resultado deu menos 5. Aí menos, né? G menos 3. Aí tem que trocar agora, né? O x por menos 3. Aqui, ó, coloquei entre parênteses porque menos, e aqui também o resultado é menos, né? O cálculo. Então aqui fica positivo. Aí mais 3 mais 2 é igual a mais 5, né? Aí como é que é uma diminuição, ó, tá, aqui estava menos 5 o resultado, né? Menos 5 menos o resultado do 5. Aí menos 5 é igual a menos 2. Aí, exemplos. Pronto, aqui eu fiz. Não, foi lá? Aí, dada a função do primeiro grau, tá? F de x igual a x mais 2, sendo x igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Calcule e faça a representação gráfica. Aí é só basicamente você mudar, né? No lugar do x e colocando na função. O x pelo y. Aí, nisso aqui, que eu coloquei primeiro menos 2, né? Menos 2 mais 2. Como são sinais diferentes pelo outro, e como vai dar zero o valor, né? Só qualquer zero. Aqui é 2, só que são diferentes os sinais, só diminuir um pelo outro. Aí menos um mais 2, né? Como aqui o sinal do maior 2, é só diminuir 2 pelo 2 menos um, vai dar 1 e se conserva o sinal do maior, que aqui é o 2. Então, 1. Aí no lugar coloca o 0, vai ficar só o 2 mesmo, né? E aqui coloca o 1 mais 2, 3, 2 mais 2, 4. Aí como é que coloca na. Aí na representação gráfica. Eu tentei fazer uns pontos aqui, mas não deu não, ficou feio. Ficou feio. Ai, ai, que no slide ficou muito difícil fazer. Aí eu tentei, né, colocar e traçar a reta. Aí eu fiz a reta aqui, né? Aqui, o eixo das abscisse e o eixo das ordenadas, né? X e Y. Aqui X, né? Aqui menos 2 primeiro, né? O resultado foi 0. Então, menos 2 e no X, no Y vai ficar 0. Então, aqui, ó. Menos 2, 0. Tá? Aí o segundo, menos 1 e o resultado foi 1. Então, desculpa. Vai ser menos 1 e 1, né? Menos 1 no X e 1 no Y. Aí 0 aqui, o resultado foi 2. Ou seja, X é 0 e Y 2. Né? Aí 1 deu 3 e 2 deu 4. É só colocar, ó. 1, né, do X deu 3 e do 2 deu 4. A subtração reta e aqui é crescente, né? Já que está crescendo. Ó. E basicamente foi isso só hoje, viu? Porque, tipo, eu ia trazer mais, porém, era muita coisa, porque cada tipo tem, né?
um cálculo. Aí foi só foi um pouquinho. Eu vou passar algumas questões, tá? Assim, questão para você resolver e como. É só isso, tá? Um bom fim de semana para vocês e boa noite. Deixa eu só interromper aqui a gravação.